Educação sexual e sua importância na sociedade. Esse é o tema de hoje da nossa live. Muito bom dia, bom dia, bom dia, você que está chegando agora. Hoje, dia 8 de maio, estamos iniciando a nossa live. Muito bem-vinda aí você que está chegando. Maria Costa de Oliveira acabou de entrar aí na nossa live, seja bem-vinda. Já vai compartilhando aí a nossa live com outras pessoas. E repetindo o nosso tema, você que chegou agora, educação sexual e a sua importância na sociedade. Então, pessoal, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Que seu dia seja bem iluminado hoje. Se você for trabalhar daqui a pouquinho, um bom trabalho. E para você que está chegando, vamos então iniciar. Vamos estar falando aqui sobre um tema muito importante, né? Que é sobre a educação sexual e a sua relevância, né? Na nossa sociedade. Então, a gente primeiro precisa entender o que é educação sexual, do que se trata, né? Será que é apenas falar sobre sexo, a relação sexual, né? Sobre métodos contraceptivos, sobre gravidez, enfim, sobre essas questões de reprodução humana, né? Será que educação sexual é só isso, né? Que muitas vezes nós aprendemos na escola, ou a falar sobre a anatomia humana, né? Sobre o corpo, as partes. Então vamos ver o que é educação sexual para a gente entender qual que é a sua importância na nossa sociedade, né? Então, primeiro a gente tem que entender também que esse é um tema ainda meio tabu na nossa sociedade, né? Essa semana passada eu estive fazendo umas perguntas lá nos meus stories e uma das perguntas, né, foi falando assim, quando se fala em educação sexual, o que vem na sua cabeça, na sua mente? E não tive nenhuma resposta até então, né? E depois fiz uma outra pergunta, também não houve muita participação. Então, assim, eu vi que houve visualizações, né? As pessoas fazem veem do que você está falando, o que foi que a Lívia postou lá nos stories, né? Mas eu percebo que ainda existe um certo tabu, né? Ou então vamos dizer assim, um certo, não vou dizer assim, diferença, não, mas um certo assim, não é um tema importante para mim, né? Vai falar sobre DST, sobre gravidez, sobre partes do corpo, anatomia, né? E não, a educação sexual ela envolve muito mais que isso, né? Então, o que acontece, né, com esse tema? Esse tema ele precisa principalmente ser trabalhado nas escolas, né, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né, porque a falta desse diálogo com eles, né, o que vai acontecer? Eles vão estar vulneráveis e mal informados sobre o seu próprio corpo, né, a sua intimidade, sobre a sua sexualidade. Então, esse tema, essa palavra, né, sexual, da educação sexual, não é falando sobre o sexo em si, né, mas sim falando sobre a sexualidade, né, sobre a sexualidade humana. Nem todo ser humano que tem, né, todos os seres humanos, lá, desculpa, todos têm a sexualidade, porém nem todos necessariamente praticam a relação sexual. Então é muito interessante a gente entender esse aspecto para que a gente possa mergulhar um pouco nesse tema, né, de hoje. Então, o que é, né, a educação sexual? Vamos entender também outra coisinha que eu esqueci de falar,
que é a seguinte: a sexualidade, quando se trata de criança, né, ela é diferente da sexualidade do adulto, né, do adulto e do adolescente. Por quê? Porque quando a gente fala de sexualidade infantil, nós estamos falando sobre a questão corporal, né, sobre as partes do corpo, para que a criança entenda os nomes, né, de cada parte do corpo, para que serve, né, entender que existem partes íntimas, né, que essas partes íntimas elas precisam ser preservadas, elas precisam ser cuidadas, higienizadas corretamente, não somente partes íntimas, né, mas o corpo todo, né, nesse sentido também. Então, a criança ela precisa ser ensinada nesse sentido, né? Que ela tem partes que precisam ser preservadas, que não podem ser tratadas de qualquer forma, né? É, tem partes que são sensíveis do seu corpo, que ela não pode estar pegando de qualquer jeito, né? Então, a educação sexual, né, ela é tida também como uma espécie de educação socioemocional, porque a educação sexual ela não é apenas falar sobre relação sexual em si, é muito mais que isso, né? Ela envolve também a questão dos sentimentos, né? O que eu sinto em relação a mim e em relação ao outro, né? O tratamento que você tem com relação a si próprio, né? E em relação ao outro, afetividade, né? Como que eu me vejo enquanto ser humano, enquanto aquilo que me dá prazer, aquilo que eu tenho como essencial para mim, né? E isso envolve sentimentos também. E em relação ao outro, como eu me relaciono com o outro, né? Então, a educação sexual envolve muito mais que isso, né? Muito mais que falar sobre sexo. Envolve falar de afeto, né? De sensações, de prazer, de tomada de decisão, é, o respeito, né? Ao seu próprio corpo, os seus sentimentos e ao outro, né? Em relação a isso também. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, não quero falar sobre isso, porque eu acho que é errado falar sobre isso nas escolas, porque está incentivando a criança a fazer sexo mais cedo. E não, gente, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Pelo contrário, quanto mais a gente fala no assunto, mais a criança vai entender sobre o seu corpo, sobre a importância do seu corpo, a valorização do seu corpo, e o adolescente também vai entender, nossa, é para isso que serve? Então tá bom, então eu vou procurar tomar medidas, eu vou procurar respeitar os meus sentimentos, eu não vou fazer uma relação sexual pressionado pelo meu amigo, ou pela sociedade, que muitas vezes é uma sociedade que vê o menino, né, na obrigação dele ter um relacionamento sexual muito cedo e acha que é normal, né? Então, o que que nós vivemos hoje? Que o menino, né, principalmente alguns pais, né, infelizmente tem esse comportamento de inserir, incentivar o seu filho no mundo sexual, né? Existem casos, por exemplo, de pais que colocam vídeos pornográficos para o seu filho ver, para que ele saiba como é que é uma relação sexual, para que ele porque ele não tem assim aquela coisa assim, o meu filho não vai ser gay, né? Ele vai ser homem, ele tem que ser homem logo, ele tem que entender como é que é relacionamento sexual, né? Então assim, uma sociedade que força mesmo o menino, né, a saber como que se faz, né? Muitas vezes erotizando o menino muito cedo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito sobre
a infância tardia, né? A infância, aliás, a adultização, né, das nossas crianças, quanto as nossas crianças estão perdendo sua infância pela questão da erotização, né? Nós temos visto aí um processo de erotização infantil das nossas crianças, meninas usando roupas sensuais, meninos sendo incentivados na questão da pornografia, na erotização. Então, já fique aí, que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também. Então, você já entendeu o que se trata a educação sexual, né? E essa questão também de educação sexual, ela envolve uma série de questões que nós vamos estar abordando daqui a pouco, que também nos faz lembrar que nós estamos vivendo o Maio Laranja, né? Você que não sabe, o Maio Laranja é o mês que foi separado, infelizmente, devido a uma triste realidade, que é a questão do abuso sexual, da exploração sexual. Então, o mês de maio foi escolhido, mais precisamente na data de 18 de maio, foi escolhida a data de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso que eu estou aqui de laranja, né? Estamos aí mais uma vez nessa segunda live para falar sobre esse tema, mais especificamente sobre a educação sexual, né? Então eu vou falar aqui para vocês alguns dados dentro do que foi pesquisado em 2021 pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de junho do ano passado, 2022, né? E foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então vamos falar sobre alguns números alarmantes, né? Fora aqueles que não foram notificados, que não foram denunciados. Por isso a importância de se denunciar casos de violência sexual. Então, vamos lá. Ano passado, né, foi publicado que houve 66.020 estupros no Brasil. Vou repetir, 66.020 estupros no Brasil. Tá? Dentro desses números, 75,5% das vítimas eram vulneráveis. Né? Ou seja, elas eram crianças. E desse número, 61,3% tinham até 13 anos. 61,3% tinham 13 anos. Né? Dentro desse número também, nós contabilizamos 79,6% dos casos, o autor era conhecido da vítima. Então, são números alarmantes, dados estatísticos que nos faz refletir, né, a importância da educação sexual, né, para crianças, adolescentes. Vocês viram aí os dados que eu acabei de falar, né? Muito mais que a metade, né, dos casos de violência sexual ocorreram em vulneráveis, né? E muito mais alarmante é que esses casos foram cometidos por pessoas conhecidas da vítima, né? Então, nós precisamos incentivar as nossas escolas, que é muitas vezes onde a criança e o adolescente estão inseridos, nossas escolas a estarem trabalhando esse tema da educação sexual nas suas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, não falando apenas sobre questão de corpo em si. É importante falar sobre o espaço do corpo, sobre prevenção à gravidez, sobre questão de ISTs, é muito importante, claro que é.
mas é também importante que as nossas escolas estejam trabalhando, né, essa questão do Maio Laranja, né, o porquê que nós temos esse mês separado para o Maio Laranja. Sabemos que temos outras datas importantes nesse mês, né? Dia das Mães, que já está chegando, mês da família, para quem comemora o mês da família, né? E tantas outras aí também, datas importantes. Mas é importante não somente as escolas estarem trabalhando na educação sexual, mas onde há o espaço para a criança, né? As nossas igrejas aí, para quem tem ministério infantil, né? Cada vez mais todas as instituições, ONGs, né? Escolas, todos os lugares onde está a sociedade precisam estar trabalhando na educação sexual, né? Vocês viram aí o número alarmante de crianças vulneráveis, né, que foram abusadas, né? Então, muitos desses casos poderiam ser prevenidos se houvesse um conhecimento, porque muitas dessas crianças, elas nem sabem o que é abuso sexual, elas nem sabem o que é um estupro, elas não sabem que um adulto tocar em alguma parte íntima dela, tá errado. Para elas, muitas vezes, é um carinho, né? Para elas, muitas vezes, é algo tido como normal. Então, nós precisamos, é urgente esse tema da educação sexual, né? Também nas nossas universidades, porque existem casos também, né? De estupro, de abuso, enfim, mesma coisa, né? De violência sexual dentro das universidades, né? A gente percebe aí casos em banheiros, né? Tal do banheiro neutro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito nesse momento, né? Mas apenas para a gente entender sobre a urgência dessa temática, né? A educação sexual para crianças, quando a criança entende que suas partes íntimas não podem ser tocadas por qualquer um, né? Primeiro entender quais são suas partes íntimas, né? Porque as escolas, muitas vezes, a sociedade em si como um todo, né? Elas pensam que, não, essas coisas de educação sexual é os pais que têm que falar, né? É os cuidadores que têm que falar, é os responsáveis pelas crianças que têm que falar, não é a escola. E, na verdade, não é bem assim, né? Todos precisam estar dentro desse tema, todos precisam estar por dentro, né? Por exemplo, muitas mulheres acham que o órgão genital da mulher se chama vagina, não é vagina, se chama vulva. Vagina é o canal vaginal, né? Então, quando eu falo isso, né, e quando a gente percebe na nossa capacitação, né, muitas mulheres falam, meu Deus, eu não sabia que o nome era esse, né? Achava que era esse, mas não é e tal. Então, pessoas adultas não sabem o nome da nossa genitália, vem saber depois de anos. Bom dia, Marinês, seja bem-vindo aí à nossa live. Compartilhe essa live aí com quem você puder, se você puder nos ajudar. Agradeço, viu? Seja bem-vinda. Então, como nós estávamos falando, muitas mulheres não têm conhecimento do seu próprio corpo, né? Cresce achando que é um nome e na verdade não é, né? Então, com as nossas crianças também ocorre isso, né? O adulto às vezes ele tem a vergonha de falar o nome, né, do órgão genital. Para a menina fala pepeca, para o menino fala pintinho, né? Não é errado falar, mas que você também quebre esse tabu, né, de falar para sua criança, não, filho, filha, eu vou falar pepeca, mas não é pepeca, o nome é vulva, tá bom? Mas a gente vai falar pepeca, porque é mais agradável de
de se ouvir, você não vai ficar tão com vergonha, mas o nome é esse, tá? Para o menino também, filho, o nome, olha, a gente já fala piu-piu, pintinho, né? Mas o nome não é esse, filho, o nome é pênis mesmo, tá? Então, os adultos precisam, os pais, né, sobrinhos, avós, né, precisam trabalhar isso, né, os nomes, né, dos corpos. Então, precisa se quebrar esse tabu, né? Essa vergonha, o constrangimento de se falar. Ah, Lívia, mas é porque é criança, eu acho que esse nome é, vai ser, meu filho vai ser constrangido e tal. Isso é notório, né? Isso é notório que ainda hoje os pais têm dificuldade de falar nomes de órgão sexual, né? Tem dificuldade de falar sobre a educação sexual para o seu filho, para a sua filha, muitas vezes por desconhecimento mesmo, né? Mas é muito importante que esse assunto seja trabalhado de uma forma integral por todos nós, por todos nós. Então, se você não sabe muito sobre educação sexual, você não conhece realmente as partes do corpo, se aprofunde nesse tema, estude esse tema. Nós vamos estar falando aqui no nosso Instagram também algumas coisas que vai te ajudar, né, a como você lidar sobre esse assunto com seu filho, com a sua filha, mesmo que ele já seja adolescente, né, mesmo que ele já seja adulto, um jovem adulto, já, né, entrando aí nessa parte aí de 19, 20 anos, né? Já está entrando na faculdade. Então, tem uma conversa sadia com o seu filho, com a sua filha. Ó, filho, filha, queria falar com você sobre esse assunto da sexualidade. Queria saber se você tem alguma dúvida. Você pode conversar comigo, né? Se tem alguma dúvida, porque o que acontece? A criança, quando ela tem dúvidas sobre sexualidade, ela vai perguntar primeiro para o pai e para a mãe, que é aquela pessoa que está ali diretamente com ela, né? E ela vai falar, pai, mãe, da onde os bebês vêm? Né? Aí o pai e a mãe ficam, ai meu Deus, o que eu falo agora? Né? Então, precisa, né, os pais, os cuidadores aí, estar inseridos nesse assunto, né? Ficar inventando história, não, filho, veio da cegonha, veio de não sei da onde, veio de, né, papai do céu. Vamos colocar os pratos limpos, né? Vamos tornar esse assunto algo natural. Por quê? Porque quando a criança vê que você, adulto, está enrolando ela, está, vamos dizer assim, está rodeando muito. Ah, filho, depois eu respondo, deixa para depois. Quando você for de maior de idade, eu falo para você. Quando você tem esse tipo de postura, ou quando você nunca fala para ele, ele vai procurar com outra pessoa, né? E nós sabemos que estamos vivendo numa sociedade de informações. A internet está aí, né? Então, hoje, nossas crianças, elas não são mais bobinhas. Não são mais bobinhas. Se duvidar, elas sabem mais sobre sexualidade do que você adulto. Então, vamos parar com esse tabu de achar que não, que a escola vai dar conta, que não sei quem vai dar conta, que é papel dos pais. Vamos parar com isso, né? E vamos nos aprofundar sobre o tema, a importância de nós estarmos falando sobre isso diariamente, na rotina. Se o seu filho falar e você não souber como responder, filho, filha, eu não vou saber te responder agora, mas daqui para amanhã você me pergunta de novo que a gente vai falar sobre isso. Não é vergonha nenhuma, gente. Não é vergonha nenhuma. Nós não precisamos saber de tudo. Ou às vezes você sabe da resposta, mas você não sabe como responder para o seu filho, para a sua filha. Então você vai procurar entender, como é que eu respondo essa pergunta que meu filho fez sobre sexualidade, né? Então vai lá, pesquisa, né? E aí quando você tiver por dentro, você, filho, olha, aquela pergunta que você fez,
eu posso te responder agora. Vai lá e responde, né? Então, é muito importante nós estarmos por dentro, né? Sobre a educação sexual para o adolescente, né? É extremamente importante. Por quê? Porque o adolescente ele está entrando naquela fase da puberdade, que é a fase que o corpo dele está passando por mudanças, né? As meninas aí já estão com os peitos, né, os seios já crescendo, os pelos nascendo, né? A vulva também já ficando com pelinhos, né? Vem a primeira menstruação. Então, assim, muitas mães, né? Muitas mulheres, elas têm essa questão ainda de como falar, né? Para sua filha sobre isso. Aí, alguns adolescentes também têm a questão das espinhas no rosto, né? Até posso falar de algo pessoal, né? Que na minha adolescência, né? Quando eu tinha lá para os meus 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu tinha muitas espinhas. Se brincar, até hoje eu ainda tenho. Mas eram espinhas assim, enormes, enormes, aquelas com pus, sabe? E eu ficava morrendo de vergonha quando eu ia para a escola. Então, assim, o que que acontecia? Acontecia aquele bullying, né? Que naquela época, na minha época, não tinha esse nome bullying. Hoje já tem essa nomenclatura, né? Então, quando a gente fala de educação sexual, nós também estamos falando desse tipo de tratamento que você tem com o outro, né? As chacotas, né? A zoação, pegar no pé. Ah, fulano tá aí, ó, cheio de espinha. Até mesmo os meninos quando eles são educados sexualmente e emocionalmente também, por que não, eles podem entender, né, o que é a menstruação, o que é a menarca, que é a primeira menstruação. Ah, não, eu não tenho filho, eu não tenho obrigação de falar para o meu filho. Não, se você só tem filho homem, fale para ele também o que é menarca, o que é menstruação, por que a menina menstrua, para que é isso, né? Porque quando o menino vê uma colega, né, que está muitas vezes sem apuros, e isso acontece muitas vezes numa hora que você não está por perto da sua filha, e às vezes ela está na escola. Então, se aquele menino ele tem o conhecimento de que existe a menarca, existe a menstruação, e ele vê uma coleguinha dele ali, nossa, naquele apuros, não, eu já sei que a minha colega ela está menstruando, eu vou procurar. Você quer ajuda, colega, né? Você quer que eu chame alguém? Até mesmo você, mãe, né? Você que tem filhas, meninas, ensinar, antes mesmo da sua filha chegar na menarca, como que se usa um absorvente. Coisa simples para nós, mas que para elas não é nada simples. Não é nada simples. Então, coisas simples que você pode estar ensinando para sua filha. Ó, filha, um absorvente quando você menstruar. Primeira menstruação é isso, ela serve para isso. E quando você, e é algo natural, filha, pode ser que você sinta um pouquinho de dor na barriga, no pé da sua barriga, mas é algo normal. Então, filha, se por acaso acontecer, eu não estiver por perto, você vai usar isso aqui, o absorvente, ele abre assim, ele se encaixa na calcinha assim, gruda assim. Vou colocar na sua mochila, porque você já está chegando numa idade que está próximo ali, né? Algumas meninas acontece por volta de 10, 11 anos, 12, outras já mais cedo, 9 anos. Então, é muito necessário esse tipo de conhecimento, né? Para que a menina esteja preparada, né? E muitas meninas não estão. Quando elas passam por essa fase, elas passam por uma espécie de trauma, né? Porque muitas vezes elas estão num local público, elas não estão ali preparadas para aquilo, muitas vezes mancha a roupa, aí se estiver na escola e estiver ali manchando de sangue, os coleguinhas podem ter o bullying com ela, né? Ah, tá sangrando, não sei o quê. Então, como é importante, né? Nós prevenirmos esses tipos de traumas, né? Que às vezes acontecem, né? Nas nossas crianças, nossos adolescentes. Então, também nós mencionamos aqui a questão da prevenção
né? A gravidez precoce, né? O adolescente ele precisa entender que a partir do momento que a menina já menstrua, ela já é capaz de gerar uma vida, já é capaz de engravidar através de um relacionamento sexual desprevenido. Existem métodos contraceptivos. Quais são os métodos contraceptivos? Entender também que e se eu falar sobre educação sexual com a minha filha ou com meu filho, eu vou estar incentivando ela a fazer sexo. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Educação sexual é justamente para seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna, entenda que a relação sexual, a forma de tratamento com o outro, precisa ser respeitada. O corpo precisa ser respeitado. Ele foi feito de uma forma que existe, né, um objetivo, existe, mas também existe limites. Bom dia, Inês, seja bem-vinda aí à nossa live. Muito bom você estar por aqui conosco, ó, cedinho, o pessoal está acompanhando aí com a gente. Então, como eu estava falando, é extremamente importante você estar falando, né, para os seus alunos sobre essa questão da educação sexual, né? Quer dizer que quanto mais eu falar sobre educação sexual, o meu filho ou a minha filha não vai fazer sexo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quanto mais você falar sobre educação sexual, mais você vai estar protegendo seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna, tornando ele menos vulnerável. Porque se você não falar, né, sobre alguma pergunta, sobre alguma temática que ele vier trazer para você, ele vai buscar na internet. Ele vai buscar com aquele amiguinho dele, entre aspas, experiente. Ele vai buscar com aquele adulto, com aquela pessoa mal intencionada que vai lá mostrar, você quer saber o que que é? Eu vou te mostrar o que que é. Né? E aí é que acontece muitas vezes os casos de abuso sexual. Né? Eu tenho até que ter um cuidado na hora de falar essa palavra, porque eu fiquei sabendo que a internet, o Instagram, ele corta essa palavra, né? Então eu vou até depois dar uma verificada para saber se não cortou, se não deixou muda a minha voz. Se por acaso acontecer, vocês, por favor, estejam me avisando para a gente poder tomar certas precauções. Eu sei que na hora de escrever na legenda tem essa questão, né? Que a gente precisa mudar o algoritmo, né? Então tem tudo isso. Mas tá, voltando aqui para nossa temática, né? Deixa eu ver aqui que horas são, tá? Para a gente não extrapolar, ok? Já estamos aí com meia hora de live. Então, falando aqui sobre a questão da prevenção, né? Quando você tem a educação sexual, quando você está por dentro da educação sexual, você pode tornar isso algo natural. Se você tiver filho, filha, aluno, você que trabalha com criança, né, ministério infantil, enfim, você pode tornar isso natural, né, tanto na sua fala, quando você explicar alguma coisa que ele vier questionar de você, quanto também você vai tornar essa criança, esse adolescente, é, algo assim, ele vai ser algo que ele vai trazer para a vida dele. Poxa, é para isso que serve isso? É para isso que eu não posso desvalorizar o meu corpo? É para isso que eu tenho que respeitar os meus limites? Ok, eu entendi. Eu não vou precisar ir para a internet, eu não vou precisar falar com algum amiguinho meu que, entre aspas, é mais experiente do que eu, né? E não estou dizendo que, vai tirar todos os riscos de acontecer algo com ele ou com ela. Não, mas conhecimento, já dizem as boas línguas, né? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento nós trouxermos, né? Nem sei a palavra agora, nós tivermos com as nossas crianças, os nossos adolescentes, mais nós vamos prevenir, né, essa criança, esse adolescente de um abuso sexual, de uma gravidez precoce, né, de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis.
porque segundo os dados, né, e eu posso falar um pouco mais a respeito depois em alguma outra live, segundo os dados estatísticos, né, os adolescentes que têm a prática sexual, eles acham que não vai acontecer com ele. 80% deles acham que não vai acontecer uma IST com ele. Então, algo aí está muito errado, né? É como se eles entendessem assim, não vai acontecer. Pode ser que aconteça com outro, mas comigo não. Então, é preciso nós falarmos sim sobre isso, falarmos sobre as consequências, né, de um relacionamento sexual precoce, né, tanto a nível físico como a nível emocional também, né? A criança e o adolescente que é inserido nesse mundo sexual precocemente, ela perde a sua infância, ela deixa muitas vezes o seu estudo de lado, muitas vezes ela acaba sendo um alvo mais fácil, né, da pedofilia, dos abusadores, né? E às vezes também acaba se tornando abusador, né? Muitos casos aí nós sabemos que acontece com a própria criança, a própria adolescente, junior, vamos dizer assim, né? 12 anos, 13 anos, acaba cometendo abuso com crianças menores, né? De 7, 8 anos. Às vezes dentro de casa, né? Às vezes a gente fica sabendo de muitas atrocidades, né? Irmão, primo, sobrinho, enfim. Então, para você que está chegando agora, né? Nós falamos aí um dado alarmante sobre a questão da violência sexual, né? Que é no nosso país. 79,6%, quase 80% dos casos são o autor era conhecido da família. Então, se a maioria dos casos estão acontecendo nas nossas casas ou com conhecidos nossos, nós precisamos entender quem é que nós estamos colocando para dentro de casa para estar junto com os nossos filhos. Quem que você está colocando, parente seu, quais são os parentes que você mais convive, eles são realmente de confiança, né? Segundo dados estatísticos também, a maioria dos abusadores são pais e padrastos, né? Então, a mulher que se divorcia, casa de novo, tem uma filha, tenha muito cuidado, porque isso é algo que acontece muito, é algo que é alarmante, são dados alarmantes, né? Nós vimos aí nas mídias, né? Nos jornais, nos telejornais, crimes hediondos, né? Crianças sendo abusadas e muitas vezes até mesmo assassinadas, né? E precisamos ter muito esse cuidado, né? Não só padrasto em si, pais, mas também tio, avô, né? Homens em geral. Então, vamos refletir quem que está entrando na nossa casa, quem que está ali na rotina com os nossos filhos, onde nós estamos deixando nossos filhos sozinhos, será que nós estamos deixando eles muito à vontade, né, brincando sozinho? Então, você, mãe, você, professora, precisa estar atenta, né? Porque bom dia, Jamile, seja bem-vinda à nossa live. Muitas vezes o abusador ele está bem perto de nós. Eu já ouvi casos, por exemplo, de que o abusador ele está ali, ó, na mesa, junto com os pais, com a família, e ele está ali praticamente fazendo alguma coisa ali, lógico que não as claras, mas assim, por baixo da toalha, vai lá com a mão do lado da criança, e a criança fica meio incomodada, não sabe como agir. Então, a educação sexual é extremamente importante, né? Se a criança sabe que as suas partes íntimas têm que ser preservadas, têm que ser cuidadas, ela sabe que não está errado. Isso que fulano está fazendo comigo, cicrano, está errado. Eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com minha mãe, eu tenho que gritar, eu tenho que correr, eu tenho que dizer não, né?
Então, muitas vezes, você pai, você mãe, fala para o seu filho assim: você não tem vontade nenhuma, quem manda aqui sou eu. Ok, respeito sua fala, mas quando você educa o seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna, com essa questão da autoridade, né? Eu que mando, você não tem vontade, eu que tenho vontade, eu que faço e aconteço, a criança, ela acostuma-se a realmente não ter vontade nenhuma. Já parou para pensar nisso? A criança, ela vai desenvolvendo aqui na sua mente que ela não tem vontade. Já que meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia falam que eu não tenho vontade, então eu não tenho vontade. Então o abusador vai lá e se aproveita disso. Se você falar, vai acontecer isso com a sua mãe, vai acontecer, né? Existem esses casos também, né, de ameaça, né? Então a criança, ela cresce com aquilo de que ela não tem vontade, de que tudo ela tem que dizer sim, e até mesmo nós adultos, nós temos essa dificuldade de dizer não, não só para a questão do abuso, agora falando sobre vida geral. Quantos adultos eu tenho escutado, né, nas minhas conversas, onde eu tenho andado, que tem dificuldade de dizer não. Será que você já parou para pensar da onde surgiu essa dificuldade? Foi lá da sua infância. Foi lá onde papai e mamãe falou assim: não, você não tem vontade, não, aqui manda sou eu, não aqui. Não estou dizendo que você tem que deixar a criança falar, fazer e falar tudo. Não é isso. Mas precisamos é, entender que a educação sexual, quando a gente fala de educação sexual, você que tem filho, você que tem filha, falar para o seu filho, filha, filho, se alguém tocar em suas partes íntimas, diga não, não pode, aqui não pode, o meu corpo é precioso, o meu corpo, nesse sentido, eu defendo aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então aqui não toca, aqui você não toca, aqui embaixo você não toca, e se você tocar, eu vou dizer, eu vou gritar, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, né? Então, precisamos, é urgente a educação sexual nas nossas escolas, né? Muito mais do que se é falado, que eu sei que é tratado muitas vezes superficialmente, né? Falando sobre gênero, muitas vezes isso, carregamos muitas crenças, isso mesmo, Inês. Então, muitas vezes as escolas, elas tratam a questão da educação sexual só falando sobre gênero, né? Ah, porque a questão, né, bissexual, não estou desmerecendo falar sobre gênero, não é isso, e também não é isso que nós vamos falar aqui. Mas muitas vezes a educação sexual é tratada como uma bandeira política, como uma ideologia, né? E muitos adultos também têm essa trava, né? Ah, não, o material X, Y está circulando na escola e não pode, porque está assim, porque não é apropriado para a idade, né? E aí nós chegamos numa questão. Qual a idade que a criança pode ter contato com a educação sexual? O que vocês acham? Qual a idade que eu posso falar de educação sexual com a criança? O que vocês acham? Precisamos estar entendendo o que é educação sexual, né? E quem chegou agora, entender que educação sexual não é falar apenas sobre sexo, não é incentivar a criança ou adolescente a fazer sexo logo, não. Não é falar apenas sobre gravidez, sobre partes do corpo, não. É entender que a educação sexual é a maneira como eu me relaciono comigo e com o outro. Como é que eu tenho limites corporais? Como é que eu respeito o meu corpo, minha vontade, minhas emoções e como que eu faço com o outro? Você sabia que o abuso ele não é apenas toque físico? O abuso também acontece se, por exemplo, alguém falar alguma coisa a nível pornográfico ou erótico aqui no ouvido. Então, muitas vezes, o adulto, né, ele só vai lá e
só faz observar, por exemplo, uma criança tomando banho. Isso é abuso. Às vezes ele vai lá e fala alguma coisa porno, erotizada no ouvido da criança, ou conta um conto erótico, alguma coisa, para ver a reação da criança. Isso também é abuso. Não tocou na criança, né? Então precisamos entender sobre educação sexual, sobre o que é o abuso, sobre o que esse tratamento, né? Porque as pessoas acham que somente é quando toca ou quando estupra. Não, não é não, gente. Não é não. Então, tem até uma musiquinha, né? Eu sou cristã, né? Então eu cresci num berço evangélico e a gente é importante, como é que é importante, né? A gente desenvolver algumas músicas, né? Algumas eu até tenho um certo pé atrás assim, com relação à letra, mas uma ficou gravada na minha mente, né? É uma musiquinha que fala assim: cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Aí, quando eu fui estudar sobre educação sexual, emocional, eu falei, realmente, né, essa música faz todo sentido, porque quando nós olhamos, falamos, ouvimos certas coisas que não nos convêm, isso traz sérias consequências emocionais, físicas até mesmo para nós, né? Como a Inês acabou de falar aí, né? A gente carrega crenças, né, limitantes. Então, muitas vezes a criança, quando você adulto não fala sobre educação sexual para ela, ela vai para pornografia. Então, você precisa estar muito atento, porque se você não está falando, desenvolvendo esse assunto dentro de casa, na escola, enfim, onde a criança está inserida, ela vai lá no celular dela, ou no celular do pai, da mãe, e ela vai lá e tem contato com a pornografia, porque ela quer entender o que é sexo, ela quer entender o que é, por que dois adultos se beijam, por que existe o carinho, por que eu ouço ruídos à noite, né? Quando ela escuta, por exemplo, o pai, a mãe tendo relação, ela quer saber o que acontece, né? Por que fica trancado? Por que eu não posso ver? São perguntas que as crianças têm e que muitas vezes a gente não sabe como responder, porque a gente fica envergonhado, porque a gente acha que a criança não entende. E não, gente, nós precisamos estar cada vez mais trazendo esse assunto. E como eu falei agora há pouco, não é incentivar a criança a fazer sexo, não, é que ela entenda. E aqui ela pode encontrar um porto seguro, ela não precisa recorrer à internet, ela não precisa recorrer a coleguinhas X, Y, amigo tal, Y da faculdade, enfim, ela não precisa recorrer a outros quando ela pode encontrar um porto seguro, que é você professor, você professora, você pai, você mãe, né? E as escolas, elas têm um papel, muitas vezes, até de proteção. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda à nossa live. Então, muitas vezes a escola ela tem esse papel também de proteção. Bom dia, dona Clotilde, seja bem-vinda. Esse papel de proteção, porque muitas vezes a criança está ali estudando, ela passa a maior parte do tempo ali estudando, e muitas vezes ela só vai ter contato com outro adulto que é o professor, a professora dela. Então, se você, professor ou professora, não estiver por dentro da educação sexual, não saber, por exemplo, se a criança ela está tendo algum comportamento diferente, ela era assim, agora ela está assim, né? E procurar não é ser uma pessoa invasiva na vida da criança, mas entender por que a criança está agindo assim, né? Conversar com o seu coordenador pedagógico, seu diretor escolar. Olha, fulaninho, ele estava assim, tinha comportamento assim, agora ele está assim. Será que não está acontecendo alguma coisa nessa casa, né? Será que não está tendo algum tipo de abuso, né? Ou houve algum trauma, né, que precisa ser trabalhado? E também para que a escola tome medidas mesmo, protetivas contra essa criança. Porque, como nós vimos agora há pouco, a maioria dos casos acontece com pessoas conhecidas da família. Então, por exemplo,
esses casos podem estar ocorrendo dentro de casa, né? Nós tivemos aí a pandemia, né, do Covid-19 e os dados, segundo as estatísticas, os estudos, as pesquisas, foram bem baixos, né, de denúncias de abuso, das notificações com relação ao abuso sexual. Então, as pessoas, é porque não houve. Não, não é que não houve, é que não foi notificado, porque a criança, quando era para estar na escola, ela estava dentro de casa. E então o abuso estava acontecendo dentro de casa, ela não tinha para onde contar, ela não tinha para onde correr, porque ela não podia ir para a escola, então os casos não foram notificados. Então precisamos estar de olho, desenvolvendo essa visão, né? Quando eu cantei, né? Cuidar do olhinho que vê, também precisamos administrar essa visão, né? Você olhar no rosto do outro, olhar no comportamento da criança, no comportamento do adolescente. Muitas vezes é difícil o professor fazer isso, né? São vários alunos ali, e às vezes ele está preocupado em passar conteúdo. E eu entendo isso, porque eu também sou pedagoga, já passei por sala de aula. E muitas vezes você passa despercebido, né? Então tenha esse costume, né, de ver o comportamento da criança, do seu aluno, da sua aluna. Fulaninha era alegre, era, era sorridente, era participativa na aula, mas agora não está mais. O que está acontecendo? Né? E conversar com o pai, com a mãe, né? Entender o que está acontecendo, procurar ajudar na medida do possível. E se houver alguma suspeita, né? Basta ter a suspeita, não precisa comprovar nada. Havendo a suspeita de abuso sexual, enfim, você vai lá e faz a denúncia no Disque. Tá? Você, como pessoa, como ministro, enfim, cuida do criança, né? Que tem contato com a criança, com o adolescente, se você suspeitar que está acontecendo alguma coisa, você tem esse respaldo da lei, inclusive, tá? Vai lá e denuncia. Liga para o Conselho Tutelar e lá eles vão entrar com o processo, né, de investigação, né, para saber se está acontecendo algo com aquela criança, com aquele adolescente. Aí já não é mais com você, né? Então, o Ministério Público, enfim, vai entrar com esse restante desse processo, né, de investigação, porque muitas vezes, quando a gente não denuncia, o que acontece? A criança continua no ambiente que ela está sendo abusada. Né? Então, é muito complicado isso. Não, eu não vou denunciar porque eu não sei se está acontecendo isso mesmo, eu não tenho provas, eu tenho medo da reação de fulano, eu não sei. Você não precisa se identificar na denúncia, você pode fazer uma denúncia anônima. E o Conselho Tutelar vai lá e vai fazer as suas medidas, vai tirar essa criança daquele meio, né? E vai fazer as medidas lá, vai continuar esse processo aí de investigação. Mas aí, voltando agora para a nossa pergunta, né? Qual idade que vocês acham que a criança já precisa ser inserida aí na educação sexual? Gente, desde o ventre materno, você, mãe, você, pai, já pode desenvolver essa educação sexual. Porque, como eu falei agora há pouco, não é apenas falar sobre sexo, sobre partes do corpo. Não. A educação sexual ela envolve essa questão das sensações, né? Até coloquei aqui que a relação, a educação sexual, ela envolve afeto, prazer, carinho, gestos, comunicação, toques, intimidade, valores, reflexão, aprendizado, tomadas de decisão, autoestima, relacionamento, tudo isso está envolvido dentro da educação sexual. Então, desde o ventre materno, você já pode estar trabalhando ali com a criança, né? Já foi comprovado cientificamente, aquelas mães, né, que conversam com o seu bebê ali na barriga, ou o pai, né, que conversa,
que tem já um gesto de carinho, ô filho, filha, tô te esperando, né? Papai te ama, mamãe te ama, enfim, é algo muito bonito de se ver, é algo que precisa ser desenvolvido, né? Mas não vai me escutar, né? Muitas vezes o adulto tem isso, né? Mas não vai, a criança nem é um feto, nem é né, um bebê, não vai escutar sim. Já desde o ventre, já você já pode trabalhar essa questão da afetividade, né? Para que a criança ela entenda que ela tem alguém ali que está protegendo ela, que está amando, que tem aquele senso de proteção já desde o ventre, né? Então, educação sexual envolve não somente falar sobre essas questões, no âmbito lógico, também envolve falar sobre sexo, mas não é somente sobre isso, né? É também todas essas questões que eu trouxe aqui, né? Então, é como se fosse realmente uma educação socioemocional. Você está ali desenvolvendo na criança, né, que ela é muito importante, ela está ouvindo você, ela já está sentindo o que você está falando, né? Então, por isso que eu cantei a musiquinha, né? Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala, né? Muitas vezes a gente fala para as nossas crianças coisas que elas levam para a vida inteira. E aí entra aí o que a Inês falou, né? As crenças, da onde que vêm as crenças, né? Então, precisamos ter cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças. Muitas vezes as brincadeirinhas que acontecem, né? O bullying, muitas vezes ele começa dentro de casa, né? A criança, o pai lá, você, garoto, você tem um cabeção, você não sei o quê e tal. Então, a criança, ela vai aprendendo que é normal é, receber chacota, é normal tratar o outro com desrespeito, com brincadeira sem graça, e vai lá na escola e replica. Vai lá na escola e replica, porque a escola onde ela aprendeu, que é lá dentro de casa, ela já viu ali o pai fazendo esse tipo de brincadeira, né? Falando esse tipo de coisa, até muitas vezes a nível imoral, né? Falando palavrões, né? Falando palavras que de cunho sexual. Quando eu dava aula, eu via muitos casos assim, né? Professores presentes entenderão, né? Muitas vezes a criança vem, pá, fala um palavrão, até dentro das igrejas. Aí eu falei, mas da onde você aprendeu isso, né? Aqui na escola a gente não tem esse costume. Então, às vezes, ela aprendeu lá na casa dela. Ela ouviu alguma piadinha, né, de cunho erótico, ou alguma coisa assim nesse sentido, ou ela viu algum parente falando, achou uma piadinha, alguma coisa assim. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, cuidado também o que a gente vê, o que a criança vê, né? Eu até estava refletindo, né, sobre umas questões aqui comigo, né, em casa, né? E quando a gente começa a estudar sobre educação sexual, a gente acaba vendo uns excessos em tudo, né? Mas eu não tinha parado para pensar, né? Mas lembrando agora dessa parte do ouvir, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, né? Eu tenho. Quando você ouve uma piada, por exemplo, imoral, né? Aquela piadinha assim, que tem um cunho erótico, você fica constrangido? Eu fico. Se eu estiver do lado, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, e eu estiver ali vendo um programa de televisão e está falando alguma piada de cunho erótico, né, de algo assim, eu fico completamente constrangida. Eu não acho graça daquela piada, né? Eu, às vezes até quero mudar, né? Então, assim, não tem graça para mim, mas tem, claro, gosto para tudo, né? Respeito quem gosta, né? Mas para mim, Lívia, agora falando de mim, acaba sendo uma espécie de abuso, sabe, para os meus ouvidos. Aquilo não é legal de se ouvir, não é algo gracioso de se ouvir. Pelo contrário, é algo desgraçado, né? Para mim acaba sendo algo é, que não edifica, que não é engraçado, que não é interessante. Então, a mesma coisa o bullying, né? O bullying quando a criança vai tem aquele tipo de brincadeira sem graça com o outro, né? Empurra, tem aquelas brincadeiras de empurrar, né? Principalmente o menino, né? O menino,
Ele é incentivado desde criancinha que ele tem que ser violento, que ele tem para ser homem forte, o homem não chora, o homem não pode demonstrar suas fraquezas, né? Já vai sendo inserido ali naquele mundo machista e tal. Não, 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 homem não chora, homem tem que ser forte, não pode parecer gay, não pode falar afeminado, não pode agir, rebolar, tem que agir assim, tem que bater se alguém te bater, bate de novo. Então o menino, principalmente, ele tem essa carga ali, né? É, que ele não pode agir, ele não pode demonstrar emoções, porque senão ele é um fracote. Até mesmo nós adultos, né? Nós adultos às vezes falamos dessa forma, né? Ah, não, a fulana chora muito, ela é muito fraca, né? A fulana é fraca porque ela chora muito, ela é muito. Ai, não conta para ela não, porque senão ela não vai aguentar, que ela é fraca, ela não consegue, né? Não estou falando aqui que você tem que ser uma descontrolada emocionalmente. Não, é isso. Pelo contrário, a gente incentiva o controle emocional, sim, até porque é interessante você demonstrar uma certa, vamos dizer assim, um domínio de si próprio, né? A própria Bíblia já fala, né? Um domínio. Mas assim, quando a pessoa está numa situação e ela está ali, né? Você não sabe a história dela, você não sabe o que ela passou, né? Então, muitas vezes o menino está ali passando, caiu, né? Ou sofreu um bullying, aí ele começa a chorar e o menino, não, vai lá e bate de novo nele. Se ele te xingar, vai lá e bate, não, porque o homem não chora, porque o homem não sei o quê. Então, complicado isso, muito complicado isso. A gente precisa começar a educar os nossos filhos, né, alunos, para que a gente tenha um respeito mesmo com o outro, né? Se você for brincar, brinca de forma sadia, né? Existem tantas brincadeiras engraçadas, eu até comento com meu esposo, né? Nossa, mas existe tanta brincadeira engraçada, tanta piada legal que não precisa envolver, né? Cunho erótico, não precisa envolver algo que vai desgraçar a vida do outro. Porque realmente, para mim, é uma espécie de desgraça que você está tendo com o outro. Você está tirando a graça e está tornando aquilo algo desgraçado, realmente, como a palavra fala, né? E torna aquilo ali, muitas vezes, para você é engraçado, mas para o outro não é. Para o outro pode ser algo ofensivo, né? Então, muitas vezes, a brincadeira que você faz, por isso que é o cuidado com a boquinha que fala, né? Às vezes, aquela brincadeira ali para você é algo inocente, não machuca, mas e o outro, né? Muitas vezes nós temos situações desde criancinha, mas também adulto, né? Adulto que não tem sabedoria nas suas brincadeiras. Para você foi engraçado sua brincadeira, mas e para o outro? Para o outro não foi. Para o outro ele ficou até remoendo aquilo ali. Aí vai nutrindo aquela mágoa. Ai, aquilo que você falou ficou reverberando em mim e tal. Então, precisamos entender que educação sexual não é só falar sobre sexo, sobre partes do corpo, mas sim também como nós nos relacionamos conosco mesmo e com o outro. Como que eu respeito os meus limites e como respeito o do outro. Como eu me amo, como eu tenho amor próprio, como eu amo o outro. Isso também, tá? É bíblico, né? Tudo eu trago aqui a Bíblia porque faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, né? Então, existem dois mandamentos, né? Amar o teu Deus, todo o coração, e o teu próximo, como a si mesmo. Então, como é que você tem amado o outro? Você tem falado palavras de que edifica ou que destrói o outro, né? Você tem falado a palavra de respeito, de amor, de incentivo, de valorização, ou você tem falado palavras tóxicas, que brincadeiras sem graça, palavras depreciativas, palavras que deixam o outro muitas vezes cabisbaixo, né, sem graça, né? Então, muitas vezes o adulto, né, tem isso, né? A criança ela ainda consegue demonstrar, porque a criança é clara, ela é evidente, ela demonstra as emoções dela, né? Já nós adultos não, muitas vezes a gente disfarça, né? A gente tá ali rindo, mas por dentro só Deus sabe como é que foi,
né? Aquela piada sem graça que a gente ouve, né? Aquele comentário que não foi legal. Então, a importância da gente entender quais são os nossos limites, quais são os limites do outro, e de você falar mesmo para o outro: olha, aquilo que você falou, não gostei, não achei legal, não, não, na hora eu ri, mas olha, foi para você não ficar sem jeito, mas depois eu fui refletir, me ofendeu, porque eu passei por isso e isso, né? Então, por favor, fulano, não faz mais aquela piada ou aquela brincadeira que você fez, não achei legal, não foi, não me senti bem. Você pode, por favor, não fazer mais isso? Então, nós adultos temos que ter essa maturidade. Ah, não, não vou falar não, porque o fulano vai cortar relacionamento comigo, vai deixar de falar comigo. Eu tinha muito isso. Eu tinha muito essa questão assim, eu não vou falar não, porque senão fulano vai pensar mal de mim, cicrana vai deixar de falar comigo, vai haver um corte ali no relacionamento. Gente, precisamos aprender a valorizar aquilo que nós estamos sentindo, porque aquilo que nós estamos sentindo faz parte das nossas emoções. Precisamos aprender também a ter limites, a estabelecer limites com o nosso próximo, né? Como é que o outro vai saber qual é o seu limite se você não falar? O outro não tem bola de cristal para saber. Mas se você ri, né? Brincadeira é legal. Se você ri, gostou, ok. Tem gente que consegue, né, brincar com esse tipo de brincadeira, entre aspas, sem graça, né? Tem gente que consegue levar de boa. Se você consegue levar de boa, ok. Mas tem gente que não consegue. Eu mesma eu tive muito essa questão na minha infância. Eu tive muito bullying, né? Quando eu era criança, não vou nem falar muito aqui para não extrapolar o tempo aí da live, né? Então, eu sofri muito bullying. Então, algumas brincadeiras, por exemplo, que acontecem comigo, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Então, fulano, não faz mais essa brincadeira, não gostei, não achei legal. Porque você precisa estabelecer esse limite. O outro precisa entender até onde ela pode ir com você, né? Então, gente, é fundamental. Nós estamos chegando ao final da nossa live, vou dar uma olhadinha aqui. Muito obrigada você que está aí. Olha, gente, já passamos até do horário. Mas, assim, é importante nós estarmos falando da educação sexual, os professores estarem por dentro, serem preparados nas suas faculdades, né? Nós vimos aí, segundo os estudos, que as graduações não têm preparado os professores. Isso é difícil, difícil de aceitar, porque se você não tem um professor bem preparado ali na sua formação, como é que ele vai saber preparar as crianças? Como é que ele vai saber estar ali preparado para enfrentar algum tipo de situação que acontecer ali na sala dela? Ela não vai saber. Ela não vai saber se ela não tiver esse preparo. Então, você que é professor, você que é professora, você que tem contato com a infância, busque se informar, estude, faça cursos, né? Porque só a graduação ela não vai te preparar para um enfrentamento de casos que vêm à sua mão. Porque pode chegar, gente, né? Não é algo que nunca vai chegar na minha sala de aula, nunca. Não pense dessa forma. Você que é mãe, você que é pai, meu filho está super protegido. Não. Como eu falei na live anterior, todos nós temos riscos, né, de passar por um abuso. E nós vimos aí, como eu falei agora há pouco, as crianças, os vulneráveis, muito mais riscos. Por isso, a importância de nós falarmos sobre educação sexual, sobre sexualidade na infância, na adolescência e para toda a vida, tá bom? Queridos, queridas, né? Que só tem mulheres aqui, lindas e maravilhosas. Agradeço demais a presença de vocês na minha live. Se vocês tiverem alguma pergunta, já faço aqui. Quero honrar vocês aqui presentes, né? Falei nos posts passados no meu Instagram que eu estaria só respondendo quem tivesse nas minhas lives. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, já deixa aí, que eu vou tirar assim as dúvidas, se eu souber também, claro, se eu puder ajudar. Mas falando aí, enquanto você pensa em alguma pergunta, já para a gente finalizar, nós
vimos agora há pouco, né, sobre a questão da erotização infantil, né? Então, eu estava pesquisando, né, algumas coisas para preparar essa live para você e eu realmente me alarmei com alguns casos, por exemplo, de crianças, é, pais de crianças incentivando essas crianças a fazerem músicas de cunho erótico, né, funks muitas vezes, e incentivam ao sexo desenfreado, né, a erotização mesmo. E assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei chocada, chocada no mínimo, né? Não vou falar o nome do menino, respeito a criança, mas é um menino de 6 anos, o pai fazendo o vídeo dele, o pai fez a letra da música e o menino cantando, tapa na bunda, e não sei o que, vem pepeca, não sei o que. Gente, é estarrecedor, estarrecedor. Um menino de 6 anos. E com menina, criança também, com shortinho, dançando atrás dele lá, mostrando tudo, né? E outros meninos mais, de 13 anos, Ministério Público, olha, Ministério Elas, acabou de entrar, seja bem-vinda. Vanessa, se for você, Vanessa, digita aí, é a Vanessa. Então, como eu estava falando aqui, meninos com 6 anos já inseridos nesse mundo da erotização, né? Meninos que são incentivados por seus pais a estarem entrando nesse universo da erotização, da adultização infantil, né? Muitas vezes eles ganham dinheiro em cima desses filhos, né? Eu vi alguns casos desses meninos, principalmente esses de 13 anos, que tem shows já marcados, agenda lotada, né? E ganha R$ 5.000 por cada show. Gente, eu fiquei estarrecida. Fiquei assim, meu Deus, impressionada, porque os pais estão incentivando seus filhos, suas filhas a estarem cada vez mais entrando nesse mundo erotizado. Então, são três inimigos que nós precisamos combater, viu? Você que entrou agora, vamos combater sempre, não é só esse mês de maio, não. Esse mês de maio só foi feito para a gente lembrar de combater o abuso e a exploração sexual, mas é para a vida toda. Precisamos combater a pornografia, e aí eu falo pornografia quando falo pornografia infantil, enfim, pornografia, erotização e abuso sexual. Então, esses três inimigos aí, ó, nós temos que combater. Então, quando eu vi esses pais, não, meu filho, ele lá na entrevista, assim, agindo normalmente. Não, meu filho, ele já sabe o que ele tem ideia do que a música fala, porque ele perguntou para mim o que é dois adultos se beijando, então ele já tem ideia do que é. Gente, isso é justificativa para criança ser inserida no mundo de erotização, né? Palavras de baixo calão, e, nossa, é terrível, gente, é terrível. Meninos de 13 anos já agindo como adultos, já cantando músicas com palavrões, com palavras falando sobre sexo desenfreado, sobre aquilo. Então, é complicado isso, é complicado. Então, quanto mais cedo nós estamos falando sobre educação sexual, mais nós estamos prevenindo e fazendo a criança se autoproteger contra essas questões. Porque, como eu acabei de falar, né, agora há pouco, você que chegou agora, as crianças, se você não tiver esse conhecimento dentro da educação sexual, né, eles vão atrás das respostas, eles vão em outras fontes. E essas fontes é que é o perigo. Elas vão na internet, elas vão acessar pornografia, elas vão procurar com um amigo, entre aspas, que sabe demais. Às vezes esse amigo é um adulto, às vezes esse amigo é um abusador. E aí? E aí já passou. Já passou a chance de você falar para a sua criança, para o seu filho, para o seu aluno, que suas partes íntimas precisam ser cuidadas, você precisa estabelecer limites corporais, emocionais, enfim, tudo, tudo. Né? Então não se preocupa, você que chegou agora, a live vai ficar salva. Se não houver nenhuma pergunta,
nós vamos encerrar, né? Nossa, já passou, estourou aqui nosso tempo. Muito obrigada você que entrou, que você que está divulgando as nossas lives, você que está nos ajudando aí, né, nesse conhecimento. Estarei me preparando para a próxima live e vai ser na semana que vem. Vou falar aqui a data para você já se preparar. A próxima live vai ser no dia 18 de maio, que é o dia que que foi instituído, né? Que foi legalizado como dia do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, dia 18 de maio, anota aí na sua agenda, 6 horas da manhã, uma quinta-feira. Já separa esse tempo aí para a gente estar falando sobre o tema que não quer calar, né? Um tema muito importante. Todos os temas aqui que eu separei para você foram importantes, mas esse eu acho que é de relevância, assim, um pouquinho ultra supremo. Nem sei se existe essa palavra, tá, gente? Mas é formas de proteção ao abuso sexual, tá? Formas de proteção ao abuso sexual. O que a Inês falou? Vamos lá. Tem um filme muito legal que trata da família disfuncional, Castelo de Vidro. E isso mesmo, Inês, eu vi esse filme. E, inclusive, tem uma cena lá, né, sobre abuso sexual. E recomendo. Ele tá, se eu não me engano, ele tá na Netflix ainda, né, Inês? Se você souber, você compartilha aí. Mas é um filme muito interessante que fala sobre essa família disfuncional, sobre o, as relações que nós temos, né, com os nossos pais, com os irmãos, enfim. É muito bom. Recomendo que você assista esse filme, tá bom? Então, gente, anota aí na sua agenda. Vou repetir a data, ó, 18 de maio, quinta-feira, 6 horas da manhã. Antes de você ir para o trabalho, você vai ter a oportunidade de estar aqui falando sobre formas de proteção contra o abuso sexual. Quais são as formas de proteção? Eu sei todas as formas de proteção, eu sei o que é abuso. Então, se você não sabe, vai assistir, separa esse tempo precioso aí para estarmos juntas falando sobre essa temática, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada aí pela sua presença, obrigado por você ter compartilhado, separado esse tempo para estar comigo aqui na minha live. Um abração, Deus abençoe. Beijo, vamos continuar nesse combate ao abuso e exploração sexual. Espalhe, divulgue, compartilhe meu perfil. Nós vamos estar colocando aqui em breve alguns recortes das lives para que você possa compartilhar também, tá bom? Um abração, gratidão, gratidão, gratidão.